Oi, gente lindona! Esse vídeo é pra você que é grávida, que é tentante, que já teve filho, que gosta do assunto. Hoje eu vou trazer aqui pra vocês 5 itens de um enxoval minimalista. Bom, não esqueçam então de se inscrever nesse canal, ativar o sininho de notificação pra vocês saberem quando os vídeos chegam, né? Vídeos novos entram aqui. Me acompanhem lá no Instagram pra quem quiser acompanhar mais a minha rotina de perto, né? Com o Gael. E bora falar disso. Vamos começar a desmistificar que a criança, que o bebê precisa de muita coisa. Gente, não precisa. Eu tenho um filho de 1 ano e 10 meses e eu sei, e eu já comprei poucas coisas. Quando eu engravidei, eu pensei o seguinte: eu prefiro comprar menos e se eu precisar, eu pego meu bebê e vou atrás e compro, do que comprar um monte de coisa, ficar com um monte de tralha aí guardada, não usar, gastar dinheiro, acumular coisa na minha casa. Então, desde sempre, uma coisa que eu falo muito lá no meu Instagram, quando eu engravidei, eu quis me munir de informação. Então eu falo que eu forjei, que eu fui atrás do meu enxoval interno. Eu queria me informar sobre parto, eu queria me informar sobre criação, eu queria me informar sobre a primeira infância, eu queria me informar sobre desenvolvimento infantil, eu queria me informar sobre introdução alimentar, tudo isso porque eu ia estar formando, né, o meu filho, né, o futuro desse mundo. Mas agora, se ele vai ter tantos bodies, tantos brinquedos, isso nunca me importou, isso nunca me interessou. E foi quando engravidei, foi a minha maior chave de virada pro minimalismo, pro consumo consciente, pra uma vida mais ser do que ter. Eu tava nesse processo, mas quando eu engravidei foi assim, é isso que eu quero pro meu filho, é isso que eu quero pra minha vida a partir de agora, e eu mergulhei de cabeça. Então por isso que eu fui atrás de informação. Então eu sempre falava no meu Instagram pras mamacitas, se informe, que é a melhor coisa que vocês podem fazer pra vocês e pro filho de vocês, porque uma criança, ele precisa de pais bem fisicamente, mentalmente, emocionalmente, dispostos, com informação pra saber conduzir a vida deles, dispostos, né, disponíveis. E, gente, algumas coisinhas só de itens. E por isso que eu separei 5. Lembrando, não é uma verdade absoluta que eu vou falar aqui, porque precisa muito olhar pra tua realidade, precisa muito olhar pro teu estilo de vida. Então eu separei 5 itens que tem muita gente que fala aqui também, gosta muito desses 5 itens. Tem muitas pessoas que falam que não se adaptaram com algum desses itens que eu vou falar. Por isso, antes de sair comprando um monte de coisa com lista que tu acha na internet, com que a tua amiga comprou, olha pra tua vida. Se pergunta, o que tu quer pro teu filho? Como que vai ser o estilo de vida de vocês? Tu mora numa casa grande, casa de 2 andares? Tu quer que ele durma na cama com você? Tu não se sente bem que ele durma na cama com você pra fazer cama compartilhada? Então você quer comprar um berço? Qual o tipo de berço? Você quer que ele já dorme no quartinho dele? Então assim, olha pra tua vida, número 1. Que é bem interessante, porque senão, por exemplo, assim, a gente aqui em casa, uma das coisas que eu não comprei, carrinho de bebê. Eu moro numa rua assim, numa casa de 2 andares, o meu terreno ali fora é irregular. Será que eu ia usar o carrinho de bebê? Com certeza, pouquíssimas vezes, né? Então é um dos itens que eu não comprei. Muita gente, nossa, tu não vai ter carrinho? Não. Mas o primeiro item que eu vou falar pra vocês hoje é uma coisa que, assim, ó, é a coisa que eu falo pra todo mundo. Se pudesse escolher uma, seria essa: sling. Comprem sling. Então vamos lá. 5 itens de um enxoval minimalista, começando com o número 1, uso de sling. Gente, um sling é um tecido de pano onde você amarra o teu bebê grudadinho em você. O sling pode ser usado de pano desde o primeiro dia de vida da criança e ele traz muitos benefícios tanto para a mãe como para o bebê. Para a mãe, porque dá essa autonomia de a mãe ficar com os braços livres e poder organizar a casa, se maquiar, sair dar uma caminhada e ter o bebê bem quentinho, bem pertinho dela. E pro bebê os benefícios são o quê? Nos primeiros 3 meses de vida, a gente chama o período da esterogestação, que é essa gestação que o bebê tá vivendo fora da barriga. Então ele precisa de tudo o que simule que ele está no útero. Então assim, um quentinho, um apertadinho, o cheirinho da mamãe. Então eles ficam muito confortáveis aqui. Além do sling ajudar muito pela posição que eles ficam de Mzinho na perna, a questão das cólicas, que pode ser que os recém-nascidos tenham um pouquinho. Então assim, só tem benefício. E eles dormem muitas sonecas nos primeiros meses de vida. Então assim, bota ele na soneca, vai dar uma volta, sem contar que o caminhar simula também o que eles sentiam de movimento dentro do útero. Então, assim, eles se sentem totalmente confortáveis. Então, comprem sling. Até tem uma marca pra indicar, que é o Agarradinho Sling, que a gente tem, que é um sling daqui de Floripa, que a gente tem cupom de desconto. O cupom é BabyGael, vou deixar na descrição. Eles trabalham com sling de pano e depois, quando o bebê cresce um pouquinho, pode estar usando o Meitai. O Meitai, até vou deixar a fotinha aqui do Gael no sling e depois do Gael no Meitai.
O Meitai é uma evolução do Sling, ele já é um tecido um pouquinho mais duro, com uma amarração mais fácil de fazer, que você pode estar usando depois com a criança nas costas. Então, hoje em dia, o Gael tá com um ano e 10 meses, eu uso o Meitai nele desde os 4 meses de vida, e hoje em dia eu uso nas costas. Eu usava muito na frente, quando ele era menorzinho, até ali seus 9, 10 meses, e hoje em dia eu uso pra fazer trilha, pra ir pra praia, eu boto ele atrás com um macaquinho e saio, e é muito gostoso. Facilita muito a vida, porque agora o Gael tá bem pesado, tá com 13 quilos. Então, gente, quem me acompanhou lá no meu Instagram, quem me conhece há mais tempo, gente, eu usava assim todo dia Sling, todo dia Meitai, porque era assim o meu luxo. Sair dar uma caminhadinha com o Gael, eu fazia meu exercício, a gente tomava um solzinho, uma vitamina D, enfim, só benefícios. Então, o primeiro item, Sling. Segundo item que a gente usou muito aqui em casa foi o ninho. Ninho é como se fosse um ninho, né? Vou botar a fotinho aqui, pra gente colocar dentro do berço. Aqui a gente comprou o berço, a gente nunca usou, a gente quis fazer cama compartilhada desde o início, então a gente colocava o Gael dormir no ninho. E como eles gostam de ficar mais apertadinho e eles nascem muito pequenininho, o ninho deixa eles mais, assim, o berço ficou meio solto, porque o berço geralmente é grande, então o ninho deixa essa sensação de acolhimento, de aconchego. Então a gente levava ali pra soneca, colocava o ninho em cima do sofá, depois colocava o ninho, enfim, gente, ninho é vida. Bom, número 3. Número 3, gente, o item número 3 é uma coisa que eu gosto muito disso porque ele é muito versátil. Não sei se vocês já ouviram falar naqueles paninhos pra fazer o charutinho das crianças. É um paninho meio que em V, que você faz uma trouxinha da criança. Justamente porque no começo eles gostam de coisas que simulem esse apertadinho do útero. E como no começo também a criança tem muito espasmos, ela começa a ter esses, que a gente chama, que é conhecido como reflexo de Moro, que são como espasmos. Então quando a criança tá dormindo, ela se dá esses espasmos e ela acorda. Então quando você envolve ela num charutinho, gente, é delicioso. E elas conseguem dormir mais, ficar mais seguras, principalmente nos primeiros 3 meses. E depois você pode estar usando esse mesmo paninho pra estar fazendo mantinha, depois pano de boca. Então são paninhos que tu compra e depois tu pode usar bastante. Tem um nome em inglês que eu vou deixar na descrição também pra vocês saberem. Mas no Brasil eu falo cuero, não sei se vocês já ouviram falar, e tem um nome em inglês. Mas é pra fazer o charutinho das crianças. Vou colocar uma fotinha do Gael de charutinho. Bom, número 4 de item, que acho que é uma coisa que tem que ter, que é um bebê conforto. Primeiro, que se você for sair de carro, algum momento você vai levar a criança, nem que seja de Uber ou de carro, então é importante ter. E o bebê conforto é muito legal, porque a gente usava muito, como a gente não tinha carrinho, quando o Gael dormia, a gente tirava o bebê conforto do carro e saía por aí, tipo, ia pra restaurante, botava o bebê conforto no chão. Então, enquanto ele parava quietinho, paradinho, né? Porque hoje em dia a gente não para mais por nada. A gente deixava no bebê conforto. Então era muito legal. Até, tipo, dormir a soneca no carro, quer tirar do carro e trazer pra casa. É uma coisa que se usa bastante, né? E precisa ter. Então o bebê conforto, invista num legal, que é sucesso. A gente usou até uns 8 meses do Gael, até quando ele já tava mais ou menos um pouquinho já grande. E aí a gente trocou pra cadeirinha do carro. Porque a cadeirinha no início, o bebê é muito pequenininho. E ele fica meio que solto no meio daquelas cadeiras grandes. Por menor que seja a cadeira, no começo é ideal o bebê conforto. Então é uma coisa bem legal de ter. Obrigatório e, enfim, vale a pena. E pra finalizar, esses 5 itens de um enxoval minimalista... Gente, um item que eu usei muito e que eu super recomendo é uma almofada de amamentação. Mas uma não aquela que é meia, tem uma que é só meia lua e tem uma que é inteira. Por quê? Primeiro, no meu caso, o Gael nasceu muito picututinho, nasceu com 2,8 kg e eu tenho um peito grande. Então, assim, quando me colocava numa posição, eu não... Gente, quem tem peito grande é bom, mas assim, a gente passa desafio também na amamentação. Porque ele era tão pequenininho, então segurar aquele bebê molinho, segurar a teta pra teta não esmagar... Gente, sério, vocês vão rir, mas pra teta não esmagar a criança. Então, assim, quando tu senta num lugar confortável com a almofada de amamentação, e eles ficam horas mamando no começo, né? No começo, cada mamada dura em média de 40 minutos. Eu passava o dia sentada no sofá com a almofada de amamentação, trocando ele de teta, entre soninho e tetê, soninho e tetê. Então, a almofada de amamentação, ela dá uma sustentação, ela dá um conforto pra gente poder amamentar. Porque uma coisa sempre que me falaram é, a gente precisa estar confortável para amamentar, principalmente porque, né, são muitas horas do dia. Então eu me sentava bem sentada, esticava as pernas, colocava a almofada de amamentação, trazia pro quarto, levava pra sala, levava em viagem. Até no avião, quando a gente viajou de avião, quando o Gael tinha 45 dias, a gente levou. Então, assim, porque aí eu ficava com o braço
apoiada, assim, sabe? E ficava mais confortável, consequentemente ele também. Então é uma coisa que eu usei muito, 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 até quase um ano. E depois já mamava de qualquer jeito, de pé, é uma loucura. Então é isso, espero que vocês tenham gostado desses itens. Esses itens pra mim foram fundamentais, tem um monte de coisa. Como eu falei pra vocês, eu comprei pouco, mas algumas coisas eu ainda não usei. Tive que vender novinha. Outras coisas que são muito legais da gente pegar de amiga emprestada, por exemplo, eu peguei aquelas cadeirinhas de balanço, que o bebezinho fica com totemzinho, eu peguei emprestado porque ele usou nos primeiros 3, 4 meses, depois já não queria mais ficar. Então tem alguns itens que vale muito de ou comprar usado, né, porque vai usar por pouco tempo, ou pegar de alguma amiga e depois devolver. Eu lembro que maquininha de extração de leite, eu tinha uma amiga que tinha e ela me emprestou, e foi uma coisa que eu nunca precisei extrair leite, porque regulou bem a quantidade que o Gal queria, não tive mastite, não tive que esvaziar o seio, não precisei deixar leite pra ele, então pra mim seria um investimento caro e que eu não teria usado. Então assim, tem muita coisa que você pode pegar das tuas amigas, né, tu pode pegar enfim, ou ter o contato de alguém que tenha pra vender, se tu precisar na hora H, tu vai lá e compra. E é isso, espero que vocês tenham gostado. Lembrando que essa é minha experiência, depois me contem se vocês são mães, quais itens pra vocês valeu muito a pena. Fora, né, esses foram os itens, né, fora o básico de roupas, fraldas de pano. E é isso aí, espero que vocês tenham gostado desse vídeo e até mais. Beijo!